Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do nosso Camperiando, programa que iniciamos já há 2 anos. O pessoal tem curtido, apreciado, prestigiado. E agora a gente deu uma pequena parada nesse mês de fim de dezembro, início de janeiro, e todo mundo já estava preocupado, mas e o programa vai voltar? Claro que volta, está voltando, já voltou, né? E hoje estamos recebendo aqui o Estevão Guedes, que é o gaiteiro dos Serranos, né? Satisfação, Estevão, mas que prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Buenas, Luiz Oneide, buenas a todos os ouvintes e telespectadores aí do programa Camperiando. Para mim é uma satisfação estar participando juntamente contigo aqui, contando um pouco da minha história, um pouco das minhas andanças aí pelo Brasil afora. E quero te dizer que, para mim, é uma satisfação, principalmente por ser de São Luís e saber que tá havendo esse canal, né, a mais aqui, onde traz o público, o ouvinte da Rádio São Luís e conecta junto com os internautas aí da internet que procuram sempre saber da história dos artistas, saber da história da rádio, saber da história, então, da nossa cultura. Quando tu falas em história, em trajetória, eu olho para ti, mas tu começou cedo, né? Porque que idade tu tens hoje? Luiz Oneide, hoje, apesar da estrada de chão, que eu andei bastante, né, como diz o ditado, eu tô com 36 anos. Imagina quando tiver lá seus 65, né? Aí vai ter muita história para muita bagagem ainda, né? Tem muita história pela frente, muita coisa para fazer. Tu iniciou em que momento da tua vida tu começou a tocar? Tu já nasceu tocando, né? Tu sabe que devido à nossa família, né, ter esse envolvimento total com a música, né? Eu sou filho do Nenê Guedes. E ele sempre teve o conjunto, né? E o conjunto, os ensaios do conjunto, do Grupo Missões na época, eram todos lá em casa. Então, desde que nasci, eu já acompanhei todo esse processo, então, aí, onde eu ouvi muito e eu vi os ensaios, né? Via toda esse preparo que tinha para fazer as apresentações. Então, automaticamente, aquilo foi me instigando. E eu fui tendo aquela curiosidade normal da criança, né? Que mexe hoje aqui no violão, amanhã pega uma gaita, né? E fica escutando, olhando. Aos poucos que idade tu tinha? Eu fui a florescer isso aí, vamos dizer assim, a partir dos 7 anos, mais ou menos, de idade, que aí eu comecei a pegar meio que escondido, no início, a gaita do meu pai, que era uma gaita muito grande na época, né? Para te ter uma ideia, a gaita que eu uso hoje é a gaita que eu pegava escondida do meu pai. Sério? Sim, era uma gaita totalmente... Que era a gaita dele? É a gaita dele. E outra coisa... Mas quantos anos tem essa gaita? Essa gaita aí é de 1964. Faz 64. Um bom tempo, 60 anos, né? 60 anos. 60 anos. E eu tenho uma outra que é a que hoje eu uso em bailes também, que é um pouco mais velha, que é 1960. Mas eu digo pelo tamanho, né? Porque em vez de eu iniciar como todo mundo inicia, pegando um instrumento pro seu tamanho, não. Eu já comecei pegando a gaita, que era uma gaita de uso profissional já da época, né? Então, pegava escondido. O pai saía, porque ele gostava muito na época, ele saía e vinha aqui na praça, dava uma conversada com os taxistas ali, dava uma proseada com os amigos. E nesse meio tempo, eu pedia para a mãe pegar a gaita e botar no meu colo. Porque eu não conseguia com o peso da gaita. Já sabia, né, o tempo mais ou menos que ele demorava para sair. Sim, já sabia. Ele andava uma quadra, eu já corria para a mãe botar a gaita no colo. E não assim eu fui começando, né? Já fui começando e fui tocando algumas coisas de ouvido, até que um dia o senhor Nenê Guedes esqueceu alguma coisa. E tô eu lá, recente tinha pegado a gaita e tava floreando uma marquinha, eu não vou me lembrar qual a música e aí hoje, ele volta. Né? E ele chegou e ficou parado, não entrou em casa. Ficou parado fora, na porta lá, escutando.
E aí tô eu ali, né, forcejando, como se diz, né, tocando uma coisinha ali, com os dedos ainda todos errados, né, porque eu não tinha feito nenhuma aula, mas a questão do ouvido já sempre foi muito aguçada, né, que eu tenho ouvido absoluto. Então as coisas, eu escuto, eu reconheço o som de todos, que tipo de som, né. Então isso aí me favoreceu muito no início. Por eu ver ele ensaiando, por eu ver os ensaios, ver ele tocando, ele sempre ensaiou muito em casa, eu aprendi muita coisa olhando e ouvindo. E com certeza tu aprendeu com teu pai. Sim. E aí Eu te fiz essa pergunta porque vários artistas que eu entrevistei aqui Sim. sempre falaram que aprenderam com o teu pai. Eles citam o Nenê Guedes, o Olívio de Matos, Justamente. o Zé do Dério, né? E o teu pai está em todas as citações. Olha, se nós fôssemos elencar o número de alunos que passaram por ele, inclusive aqui no nosso programa, nós teríamos uma seleção muito boa. Tu sabe, Luiz Oneide, que isso aí para mim é uma questão de um orgulho muito grande, porque realmente o meu pai sempre foi de acolher. Ele deu aula para muita gente que seguiu na música, né? E outros que Vieram se aperfeiçoar depois. Isso aí, e foram atuar fora daqui, né? Assim como eu também saí, fui para outros grupos, né? Mas ele tinha aquela coisa de um dom do ensinar música, porque isso aí não é apenas tu saber música, tu tem que saber passar aquilo ali, porque a música não é apenas uma coisa lógica. Existem vários, para mim chegar no mesmo caminho ali, no mesmo ponto, são vários caminhos, né? Nenhuma pessoa é igual, nenhum entendimento é igual, né? Hein, Estevão? Com 7 anos, aula, como é que funcionou esse período de eu colégio? comecei mesmo assim com 8. Do meu 7 até os 8 foi meio que escondido a coisa, né? Até que o dia que ele chegou e viu e ficou escutando, aí ele entrou na porta e eu levei aquele susto, porque até então estava escondido, era errado para mim, né? Deus o livre pegar a gaita dele escondido. Ele chegou e disse: tu tá tocando já? Eu digo, aquela coisa toda, louco de medo, já que levasse uma ralhada, alguma coisa, né? Ele disse: tu quer aprender? Eu digo, quero. Então tá, a partir de hoje, então, tu vai começar a fazer aulas, então. Então, com 8 anos, vamos dizer assim, é um marco que eu comecei mesmo as aulas, né? A partir dos 8 anos. E em palco, que idade tu tinha quando tu subiu? Porque deve ter subido com o teu pai. Sim, um dos primeiros bailes que eu toquei, eu tinha 9 para 10 anos. 10 anos eu já estava tocando certo. Era Nenê Guedes e Grupo Missões. E Grupo Missões. E Grupo Missões. E aí eu comecei tocando com ele. E até a minha estreia, como se diz, né, em palcos mesmo, foi aqui no Galpão de Estância. Foi um evento que teve um aniversário ali. E aí ele me ensaiou para mim tocar meia hora do baile, né? E daí foi a minha estreia. Me lembro assim, na época, criança, né? Já sabia o peso que era o compromisso de tu subir num palco e o público te olhando, muitos amigos dele, né? Porque como ele deu muita aula, ele teve muito conhecimento com pessoas, né? E aquelas pessoas estavam ali querendo ver, olha, é o guri do Nenê que está começando aí, vai começar a tocar. Eu me lembro que eu sentei numa caixa daquelas que guardava os fios dos cabos das caixas, assim, e quando ele me disse assim, daqui um pouquinho eu vou te chamar. Eu comecei a bater os pés naquela caixa. Comecei de nervoso. E eu me lembro assim, até hoje, isso me marcou, que até o momento de eu subir e pegar a gaita, eu estava tremendo e mais do que uma vara verde. Depois que eu peguei a gaita, a mesma coisa que eu estivesse familiarizado já. Entrou no clima. Entrei no clima. Tá, e o teu irmão também estreou no mesmo momento? Não, nós temos uma diferença de idade, né? Então, eu comecei primeiro um pouco, mas aquela coisa, como éramos, né, os dois próximos ali, precisava de uma dupla, né? Isso é de praxe. Então, como eu já estava na gaita, começamos a ensinar o Cristóvão para tocar violão, e aí montamos a dupla ali, né? Gaita e violão. E quem acompanhava? Quem eram os demais músicos, além de você, do teu pai? Na época que eu iniciei ali... Isto, quanto iniciou? O conjunto era o meu pai, o Nenê, né? Que era o diretor do grupo ali, o fundador. Aí tinha o Adroaldo, que é um primo meu, que tocava contrabaixo. Tinha
O Sandro, a gente chama ele de Gatinha, é um apelido, né, que todo mundo sabe, o Sandro. E deixa eu ver aqui, se eu me lembro mais, eu falei o Pedro, né, o meu tio. É. E esse era o conjunto. Então era o Pedro, o Adroaldo de contrabaixo e o Gatinha de bateria. E aí eu entrava e tocava meia hora, 40 minutos ali, aquela coisa. Sempre junto com o pai no início, né? Depois, com o tempo, eu fui começando a tocar sozinho daí. Foi me largando, né? Me dando mais rédea. Perfeito. Bom, para fechar esse bloco aqui, o que teu pai representa hoje na tua carreira? Luiz Oneide, meu pai, na minha carreira é tudo. Porque a família Guedes só existe, isso eu digo todos, né? A família Guedes só existe por conta do Nenê Guedes ter iniciado a ensinar os irmãos, todos, e ter ensinado a mim e o meu irmão também. Então, eu devo tudo que eu sou, né, e tudo que eu ainda vou fazer na minha carreira ao meu pai. Então, a minha carreira eu dedico a ele. Então, o meu pai é fundamentalmente o meu esteio, o meu tudo na minha carreira. Antes de fechar e antes de tu anunciar a primeira música, é verdade que teu pai era professor Caxias? Ah, com certeza. Tu sabe que, claro que para os demais, né, ele era um pouquinho mais maleável, tinha aquele joguinho de cintura, mas como éramos de casa, a cobrança era maior. Aos filhos pagavam os pecados. Com certeza a cobrança era maior. Que nem essa questão que eu disse, que ele gostava de sair muito e vir aqui para o centro, né, para encontrar os amigos e tal. Ele deixava certinho, assim, porque eu sempre tive muita facilidade. Porém, aquela coisa, guri não gosta de ter muita tarefa. Muita tarefa. Então, se não me deixasse dito, ó, hoje tu tem que fazer isso, isso e isso. Ah, eu pegava, ensaiava 20 minutinhos, já fazia o que tinha que fazer e, ó, queria andar de bicicleta, queria jogar bola. É aquela coisa toda que tu sabe como é que é. Então, comigo e com o Cristóvão sempre teve essa cobrança maior por conta do professor estar em casa. E ele chegava e fazia a prova? Sim. O que ele deixava de tarefa, tu tinha que apresentar para ele. E aí o seguinte, como ele sempre teve um ouvido muito aguçado também, ele sentava numa outra sala, ele poderia estar sentado e eu tocando. Mas se tivesse errado uma nota, ele me dizia. Bom, você é a testemunha ocular do fato, né? Filho. Me contaram nesse programa que enquanto um aluno dele não acertasse aquela nota 100%, ele não liberava e ficava ali fazendo. Sim, ele sempre foi muito de procurar essa parte aí. Quanto mais próximo tu conseguir chegar da execução, né? Porque tudo tem essa particularidade, né? Eu posso pegar a partitura e tocar a mesma música, mas existe aquela coisa da digital de cada artista. Então, enquanto ele não chegava próximo àquela gravação ou àquele artista, ele não deixava parar. Tinha que chegar naquele patamar. Depois tu tocava, aí beleza, aí tu poderia colocar a tua maneira de executar. Mas até ali, ele pedia sempre e ele fazia com que tu fizesse daquela maneira. Quanto mais original, melhor. Estevão, nada melhor que nós prestar homenagem então para o teu pai. Com certeza. Saudoso Nenê Guedes. Como é que era o nome dele? José Francisco Ferreira Guedes. Todo mundo conhecia só por Nenê por Guedes. Por Nenê. Qual é que nós vamos ouvir? Vamos trazer uma música que é a abertura do segundo CD que gravamos, então, em família ainda na época, né? Nenê Guedes e Família, Cantiga do Rio Grande. No peito chucro escramuça o canto da terra, se larga pedindo cancha, cruzando campos e serra. Traz do galpão da mangueira um mapeiro lindo de ver, nas pilça gotas de orvalho das flores do amanhecer. É a cantiga do Rio Grande,
cantiga do Rio Grande. É o velho estilo gaúcho. Uma bombacha baguala e um lenço atado na ponta, e uma cordiona chorona e uma vaneira reponta. Lembrando a ronda crioula, leva a rima na garganta, solta a alma escramuçando em cada verso que canta. É a cantiga do Rio Grande, de um povo alegre sem luxo. Esta cantiga do Rio Grande é o velho estilo gaúcho. Um tema de contraponto ecoando nesse canto, peões e prenda em ciranda se floreando em seus encantos. Incendeia o coração que no peito fica um fervor, e unido em laços de sonho vão florescendo amor. É a cantiga do Rio Grande, de um povo alegre sem luxo. Esta cantiga do Rio Grande é o velho estilo gaúcho. Ressoa a voz dos mananciais da querência missioneira, fluindo canto terruno, sovado em copla campeira. Desse jeitão bem gaúcho, expressão guapa e gentil, de timbre alto e vibrante, pois é o som do Brasil. É a cantiga do Rio Grande, de um povo alegre sem luxo. Esta cantiga do Rio Grande é o velho estilo gaúcho, de um povo alegre sem luxo, sempre aguentando o repuxo. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje estamos camperiando nada mais, nada menos que com o gaiteiro dos serranos. A gente não consegue trazer os serranos, mas conseguimos trazer o gaiteiro, né? Já é uma honra muito grande saber, primeiro, da alegria de saber que você está lá. Fazendo uma analogia, eu tenho impressão, usando por uma linguagem figurativa do termo futebolístico, né? Porque eu comecei minha carreira como narrador de futebol, então eu tenho muitas referências, muitas analogias baseadas no futebol. Hoje, tocar nos serranos me parece que é a mesma coisa que um atleta que gostaria de estar jogando na dupla Grenal. Não te parece? Tu sabe, Luiz Oneide, que assim como no futebol, na minha área também, que é a música, existe isso aí. E hoje eu tenho a grata satisfação e sou realizado com isso, porque realmente eu estou em um dos maiores conjuntos, né? Um dos conjuntos que é referência, tanto na questão histórica, quanto na questão empresa, né? Música. Então, realmente, assim, temos 2 conjuntos no Rio Grande do Sul, né, que a gente cita. Um deles é os Monarcas, né, que é inegavelmente também uma história muito bem construída dentro da música gaúcha, e os Serranos,
na qual eu tenho a satisfação Quantos de fazer anos parte. de Serranos agora? Foi comemorado agora há pouco, né? 55 anos completados. É uma história, né? É uma história. Foi começado com a dupla em 1968. E tu, para poder entrar lá, tem que conhecer a história. Ah, precisa, né? Até porque a discografia dos Serranos é muito extensa, né? São DVDs, CDs, discos de vinil. Eu me lembro bem daquele 10 de maio de 2020, em plena pandemia. Nós assistindo uma live sem saber absolutamente nada. Dali a pouco ele disse que vai anunciar um gaiteiro e nós ficamos imaginando, eu e Velise, ficamos imaginando quem será. Quando tu aparece lá, vou te contar, ganhamos o dia. Não sei se é porque tu é daqui, né? Mas a gente sempre torce para as coisas de São Luís. Claro, e eu agradeço muito e é muito louvável isso, né? Eu também, sempre que posso, estou sempre exaltando a questão da minha cidade, a questão dos músicos daqui, né? A gente tem que valorizar o que temos na terra, porque eu que viajo bastante fora daqui, e converso com muita gente que também lida no meio da música, e eles têm um saudosismo com o missioneiro, com os músicos das missões. Nós temos um valor imenso musical e que é muito aproveitado fora daqui também, entende? Então, para mim, é um orgulho, né, ser daqui. Claro que hoje tem um estilo um pouco diferente pela questão até um pouco comercial, né? Porque os serranos têm uma música lá da Serra, mas não é totalmente da Serra. Então brincamos hoje também sobre essa questão de que os serranos têm Serra, Missões e Fronteira, por conta do Madruga. O Madruga é de Santana do Livramento. Então temos 3 estilos, né? Acoplados aos serranos, né? E cada vez melhor. Bom, mas para ti chegar aos serranos, depois, né, dos ensinamentos do teu pai, também da experiência inicial, tu passou por outros grupos que também serviu aí para a tua trajetória. Com certeza. Depois de São Luís, tu fosse para onde? Luiz Oneide, eu comecei muito cedo a viajar sozinho, porque o pai dizia assim, tu tem que aprender a trabalhar e ganhar o teu dinheiro. Então, simultaneamente, eu tocava com ele, com o grupo Missões, né? E tocava, como a gente diz no nosso palavreado, a gente fazia o freelance. Nos festivais? Festivais, duplas. Eu sempre toquei de vários estilos, né? Tanto que eu não sou só gaiteiro. Eu toco gaita, eu toco baixo, eu toco guitarra, bateria. Então é uma coisa que, muitas vezes, né? É um coringa. Multi-instrumentista. Multi-instrumentista. Isso é uma faceta que me agregou muito. Então eu consegui transitar em vários estilos, não só no gaúcho. E então assim, ó, eu cito alguns assim que eu me lembro de cabeça agora, né? Um dos primeiros que eu saí fora para tocar foi com o Adilson Damião, Segredo da Cor. Ah, tu tocaste no Segredo da Cor? Cheguei a fazer alguns eventos com o Adilson, né? Tanto que o Adilson eu conheci criança também, e até hoje temos uma amizade, e hoje eu só não consigo mais acompanhá-lo por conta da minha agenda. Mas até antes de eu entrar nos Mateadores, eu fazia alguns eventos com o Adilson. Ele pegava alguns eventos em específicos, onde precisava de uma banda completa, e eu estava sempre junto com ele ali. Então o Adilson é um deles, o Chiro Missioneiro, o meu tio, Jorge, ao qual tocamos até os meus 23 anos de idade, eu ficava entre o Jorge e o pai. Quando tinha show com o Jorge, ia com o Jorge. Quando tinha show com o pai, ia com o pai. Então, sempre transitei, né? Teve um grupo em Santo Ângelo também, o Estampa Crioula, que foi um dos primeiros que eu comecei a sair sozinho também. Aí, baile, né? Toquei com o Lila. Lembra que ele teve uma banda na época também? Sim. Aqui? Lila e Banda. Lila e Banda. Lila e Banda. Deixa eu ver quem mais. Aí o pessoal do festival, aí os Maiká. Bom, em festival o pessoal chegava a sair daqui para te buscar num lugar para te tocar. Isso é impressionante. E os Mateadores, como é que você chegou lá? Antes dos Mateadores, eu vou te falar, é um gancho. Antes dos Mateadores, eu estava tocando com o Jorge e o Borges, Luiz Carlos. O Jorge? Guedes. Jorge, Então, e o Luiz Carlos. Borges, isso. Então eu estava tocando junto com os dois, fazia os eventos ali e com o pai, né? E surgiu o convite do grupo Quero Quero, na época.
Isso em 2010, se não me engano. É por aí, 2010, 2009. Porque eles tiveram um problema na época. O gaiteiro parou, bem na época da Semana Farroupilha, e eles não tinham quem chamar. Não tinha um músico que dissesse assim, vão ter que chamar esse aqui porque ele consegue tocar um repertório inteiro. E aí, através do Luiz Otávio, o Tavico, não sei se tu lembra dele, o baterista que era dos Orelhano na época. Conheço ele. O Tavico tocava na época lá e disse assim, eu tenho um cara para chamar, mas não sei se ele está livre, né? Daí me ligaram lá, o André Lucena me ligou na época. Assim assado, o nosso gaiteiro o Alex está parando aqui e ele não vai poder continuar porque ele começava na época a trabalhar na Band, lá em Porto Alegre. E aí ficamos de a pé. E a Semana Farroupilha é daqui 15 dias. E aí eu digo para ele, tchê, eu tô meio vago. Tem algumas coisas, alguns compromissos, mas tem algumas datas que tá vago. O que eu tenho vago, eu consigo ir com vocês. Agora, o que eu já tinha acordado, aí eu tenho que cumprir. Não tem problema, nós demos um jeito aqui. Então, beleza. Então, fui pro grupo Quero na época. Chegamos lá, fiz aquela Semana Farroupilha e segui com eles. Já efetivei, digamos assim, com eles ali. Fiquei um ano e meio. Na outra Semana Farroupilha, estamos tocando os dois conjuntos, o grupo Quero e os Mateadores, numa festa grande lá, que é o acampamento Farroupilha de Gravataí. E aí, lá o Beto Friso, né, que é o diretor dos Mateadores, meio que me sondou. Nós tocávamos no mesmo dia, em horários um depois do outro, e ele ficou só para olhar, para me ver tocar. Mas eu não sabia até então, né? Depois que me contaram. Aí eles me viram tocar, aquela coisa toda, e seguiu. Eu fui para um lado, eles foram para outro. Uns 2 meses depois, eles entraram em contato comigo ali. Não, acho que não deu 2 meses, acho que um mês depois. E aí o Beto me convidou para fazer parte lá com os Mateadores, né? Que na época já tinha um gaiteiro, mas como ele precisava se ausentar por questão de saúde, eles queriam botar mais um gaiteiro e um cantor, né? E como eu canto, então daí fechava toda para ele ali, os guris já me conheciam. E aí fui para fazer 2 meses a princípio. E fui lá só para fazer 2 meses. Mas como fechou, deu tudo certo, a turma era muito legal também na época lá, acabou que ele me fez o convite daí para integrar. E ficou quanto tempo? Lá nos Mateadores eu fiquei 7 anos. Para quem foi 2 meses... Esses 2 meses renderam bastante, né? É verdade. E lá foi uma coisa muito gratificante para mim, porque o meu nome daí começou a transitar no cenário musical com uma maior proporção, né? Devido à questão de visibilidade mesmo dos mateadores, a questão de abrangência do trabalho, né? Que não é só aqui no Rio Grande do Sul, não é só regional de uma área ou outra, né? Então aí começamos a fazer DVD, CD, tivemos música escolhida como melhor música do ano, inclusive na minha voz, que foi uma das coisas que me surpreendeu na época, né? Porque tinha o vocalista, né? Eram 2 vocalistas, e a música que foi escolhida foi o gaiteiro que cantou, que não era vocalista. Então é uma coisa que me pegou de surpresa e que, com certeza, isso soma muito na carreira, tanto dos Mateadores quanto na minha, né? Mas o fato de cantar, isso pelo fato de ser instrumentista, vai pegando o jeito, vai pegando... Tu acredita que não é assim? Não? Não. 80 ou 90% dos instrumentistas não cantam. Principalmente gaiteiro. E não cansa tocar aquela gaita e cantar ao mesmo tempo? É uma academia, né? É uma academia. Mas tu tá em forma. Tentamos, né? Não é fácil. Faz academia ou não? Não. Mas e como é que aguenta aquela gaita toda? A gente vai pegando com o tempo, né? Aquela resistência, o tranco, né? como O diz. tranco, né? No início começamos tocando 4 horas de baile. Hoje eu já tô, como eu brinco, né? Já tá mais cômodo. Então hoje eu toco só 2 horas e meia e deu. E a outra, daí o outro Aí gaiteiro tem o segue. outro companheiro. Mas teve ali lá. um momento que tu ficou sozinho, né? Uns dias. Teve. Aí tu te apavorou ou não? Não, é devido já à bagagem que tem, né? Não é nada, mas já são 20
26 anos, né, de música. É verdade. Bom, para marcar lá nos Mateadores, vamos fechar esse bloco então com qual música? Dos Mateadores, vamos trazer a música então que realmente fomos agraciados com o melhor grupo de baile e melhor música do ano. Flor Baguala. De ancestrais ecoando pela querência, e a voz de velhos taitas a trazer reminiscências. Tuas chucras melodias são estranhos desafios no canto que é teu feitio e que repontas noite e dia. No entreveiro dos galpões, embala prosa e namoro, a fumaça de um candeeiro taura vai tisnando couro. Pois quando a alma esmoreia num lamento bem campeiro, é o relincho da potrada e o bufar dos cabordeiros pelos ranchos e galpões. O ronco da baixaria entrevera na fumaça e faz a noite virar dia. Velha gaita flor baguala, cambicho deste gaiteiro, vai repontando a peonada, camperiando o entreveiro. Nesses bailes derramada, pois no altar de um galpão vais animando a peonada. As mãos santas de um paisano levanta a poeira do chão, repontando ao coração o Rio Grande missioneiro. Flor baguala na querência, quem cochincho dá o guarda-graça, ao cutucar a bandeira mostra a grandeza da raça. Quando chamas a pionada num buchincho bem campeiro, é o Rio Grande que se junta, reverenciando o gaiteiro pelos ranchos e galpões. O ronco da baixaria se entrevera na fumaça e faz a noite virar dia. Velha gaita flor baguala, cambicho deste gaiteiro, vai repontando a peonada, campeando o entreveiro pelos ranchos e galpões. O ronco da baixaria se entrevera na fumaça e faz a noite virar dia. Velha gaita flor baguala, cambicho deste gaiteiro, vai repontando a peonada, camperiando o entreveiro. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís, 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís. Pena que esse já é o terceiro e último bloco, porque a visita era esperada já há muito tempo, né? E sempre é um prazer receber os amigos aqui na Rádio São Luís. Como é que foi esse passeio aqui por São Luís agora visitando a mãe? Como é que é o nome da mãe? Ernestina.
Ernestina, ela deve estar muito orgulhosa do filho. Ah, com certeza, né? Ela é uma mãe muito carinhosa e sempre estivemos muito próximos, apesar de eu viajar bastante, né? A minha agenda ser bem corrida. Eu chego na segunda-feira em Porto Alegre, pego o carro e já venho para cá. Toda semana. Ah, tu vem toda semana para cá? Toda semana. Quando a agenda me permite, né? Sim. Claro que nem aconteceu o mês de novembro agora de 2023. Eu saí no dia 2 daqui, de São Luís, e voltei no dia 5 de dezembro. Aí foi uma agenda mais intensa que a gente viajou para o Mato Grosso e ficamos direto daí. Já vamos falar dessas viagens longas. Tu encontrou até o Fabiano? Fabiano. Nessa mesma viagem aí, não foi na mesma. Tu já o conhecia, não? Já havíamos tocado em alguns eventos de rodeio, lá no Paraná. Então, sempre tem a dupla sertaneja e tem o baile, né? Então, geralmente acabamos tocando nos mesmos palcos. E como é que foi teu ingresso para estrear no dia 10 de maio de 2020 lá nos Serranos? Esse ingresso aí nos Serranos foi meio conturbado, vamos dizer assim, porque nós já havíamos acertado no início de 2020. Eu só não tinha feito ainda o anúncio. Mas desde antes da fevereiro, pandemia, então? Antes da pandemia, tanto que eu iria atuar junto com o Daniel Hack, que é quem eu entrei para substituí-lo, né? Uhum. Nós iríamos atuar juntos ainda por 3 meses. Então, deu toda essa reviravolta, né? Porque eu saí dos Mateadores final de 2019. Dezembro de 2019 eu parei. Saiu para ir para os Serranos? Não, antes eu dei uma passeada aí no Rogério Magrão e banda. Totalmente diferente? Totalmente diferente, nada a ver. E aí saí dos Mateadores, né? Encerrei o dia 23 de dezembro nos Mateadores. Dia 24 eu assumi o Magrão. Aí toquei do dia 24 de dezembro até o dia 15 de março. Rogério Magrão e banda. Então, dia 20 de março, né, que foi onde estourou, infelizmente, aquela pandemia, era a minha estreia nos palcos dos Serranos. Tá, mas demorou só 2 meses e meio. 2 meses e meio, né? Mas 2 meses e meio sem ganhar já é... Não, eu segui trabalhando, né? Seguiu, mas segui trabalhando. Por conta? Não, eu estava com o Magrão até março, né? E de março em diante, aí os Serranos assumiram. Porque eu efetivei nos Serranos em fevereiro. Eu só segurei porque o Magrão não tinha encontrado um músico ainda. Entendeu? Então eu já estava no Serrano, só não tinha anunciado. Então, como eu já tínhamos, né, batido o martelo, na pandemia eu já era efetivado nos Serranos. Inclusive eu entrei lá sem precisar fazer o teste, né, o dito teste. Já tinha feito. E lá temos uma política assim que tu fica 1 ano, né? 1 ano tu fica como experiência e teste. A partir desse ano daí tu é efetivado. Para pegar o estilo. Isso aí. E na época eu não precisei fazer isso. Eu ia te perguntar porque assim, tanto os Serranos quanto os Monarcas, o vocalista de um tempo atrás, o vocalista desse ano, parece que o estilo é o mesmo, né? Isso é em função desse... Tu sabe, são gestores de muita inteligência, eu diria assim. Porque tu precisas... Gestores de muita inteligência. O Gildinho, para mim, mas muito importante. O Gildinho e o Edson são visionários. E por isso que as 2 marcas se mantêm há mais de 50 anos. Porque não é fácil, tu sabe muito bem. Manter o estilo, né? Manter estilo e se manter no mercado, onde o mercado é muito inconstante e a cada 2 meses estão lançando alguma coisa nova. Então, tu trabalhar no meio da música hoje não é a mesma coisa de quando o meu pai tinha o conjunto na época. Hoje é tudo muito mais rápido, muito simultâneo. E para te manter nesse mercado, ou tu tem uma base e um estilo muito forte, ou tu pode ser visto por alguns meses e se apagar.
Então, nessa parte aí, o estilo dos Serranos e os Monarcas são diferenciados. Não existe ninguém igual. Se tu chegar num baile dos Serranos hoje, tu vai escutar as músicas, inclusive até com a mesma gaita dos discos. Que é uma preocupação minha isso aí, de manter, entendeu? Essa originalidade. Então, o baile dos Serranos, tu ouve Serranos. Tu não vai ouvir nada contra outros colegas, mas tu não vai ouvir músicas de João Luiz Correia, do próprio Monarcas. Alguma coisa que algum fã pede, a gente atende. Mas se não tiver nenhum pedido, praticamente 100% do repertório é serrano e é tocado ao máximo que a gente pode, assim. Claro que a gente dá uma inovadinha, uma coisinha ou outra, para não ficar sempre a mesma coisa, mas o estilo... Abriu a gaita, tu sabe que aquela gaita foi feita pelo Edson, que é um gaiteiro que a gente sabe que é ícone, né? Então esse aí é um dos diferenciais dos Serranos e é uma das coisas mais difíceis de tu manter, porque tu tem que saber escolher o teu time. É a mesma situação do futebol que tu comentou. São peças específicas para cada estilo. Não adianta levar um músico que toque exorbitantemente bem. Não é só isso que importa. Tu precisa também saber passar aquele estilo e também absorver aquele estilo. E como é que está conseguindo essa pegada missioneira nesse meio? A pegada missioneira já é universal? Olha, eu diria que é um pouco universal, porque muita gente tenta copiar. A maioria dos músicos são enlouquecidos assim para aprender a nossa linguagem, aprender o nosso sotaque, a nossa maneira de puxar a gaita. Tudo isso aí são coisas que aí pelo mundo afora é muito observado. Eu cito até a questão do Jorge, né, do Caraí, da Anaí, dos meus primos, né, somos da mesma templa, como se diz, e são músicos aí que são reconhecidíssimos por essa questão aí da digital muito forte da região. Tu já tocou com o Caraí assim no... Sim, nós tocávamos juntos desde criança, né? Desde criança. É um fenômeno, né? O Caraí é diferenciado. O Caraí é gênio, né? O Caraí é um músico totalmente além do seu tempo. E o teu irmão não quis seguir a carreira? Tu sabe que o Cristóvão... Quando eu saí, feliz na Sicredi. Com certeza. Feliz. O Cristóvão, na época, quando eu saí do grupo da família ali, ele já estava iniciando a fazer a faculdade dele, já estava trilhando outros caminhos. E aí, aos poucos, ele foi se desligando, né? Eu que fui o mais insistente, persistente, porque não é fácil, né? Viver de música apenas e tu conseguir chegar em uma marca que consiga te dar esse respaldo. É bastante trabalhado e não é todo mundo que consegue. Existe aquela máxima, né? Estar no lugar certo na hora certa. Tem muito disso também, né? Bom, pelo que tu estás falando, eu percebo que o teu compromisso é cada dia maior. Ou Sim. seja, não é pelo fato que tu chegou num grupo de ponta que hoje tu está tranquilo. Não, tá com mais certeza. Intenso. Com certeza. O trabalho cada vez fica mais intenso pela questão de que temos uma renovação nos Serranos, né? Assim como eu sou dessa turma mais nova, eu estou com uma, digamos assim, obrigação, digamos nesse termo, de manter um estilo e representar um gaiteiro que marcou época. E marca a época até hoje. Então, a cobrança é muito grande. A questão do público que vai no nosso baile hoje, ele quer te ouvir tocar, mas ele não quer apenas te ver tocar, ele quer ouvir tu tocar as músicas com aquela originalidade e o brilhantismo que o Edson teve na época de gravá-las, né? Então, eu digo assim que tocar nos Serranos é como tu comentou. É a questão da dupla Grenal, é o brilhantismo, é o virtuosismo da música gaúcha
passa por ali. Fazer espetáculo. Isso, dia. Justamente. Eu, quando vou num jogo de futebol do Grêmio ou do Inter, eu quero ver espetáculo. Não quero saber quem ganha, né? Sim. Certamente que aqueles que vão no Baile dos Serranos não vão só para dançar, eles querem ver espetáculo. Com certeza. Justamente o nosso repertório nos proporciona isso. Temos muito disso por conta do Edson Dutra, né? Estevão, olha, estou muito feliz por ter conversado contigo. Igualmente. Só quero, em nome da nossa equipe, te desejar sucesso e que tu continue sempre brilhando nos palcos, porque amém. O Brasil todo hoje está aberto para vocês, né? Eu vejo que vocês viajam bastante. Graças a Deus nós temos uma aceitação muito grande, né? Por incrível que pareça, 80% da nossa agenda é mais fora do Rio Grande do Sul. Eu tenho observado. E temos essa questão do estilo dos serranos e a questão da história muito grande, né? Então, a nossa agenda é muito bem requisitada no Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Brasília, Mato Grosso. Estivemos na Bahia, todo ano a gente vai fazer uma turnê na Bahia. No Pará, que é para mim, eu nunca tinha ido para o Pará, que é um estado que eu nunca imaginei que tivesse gaúchos, né? E que tivesse tão assíduos mantendo a tradição deles lá com os CTGs. Então, tivemos em todos esses estados aí só esse ano, né? Aqui, fora a questão do Paraguai, Uruguai, Argentina, que são, né, países co-irmãos, né? Muito obrigado. Conversamos aqui com o Estevão Guedes no microfone da Rádio São Luís, também no YouTube da Rádio São Luís. Um abraço, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Hein? Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, um prazer muito grande para mim estar participando contigo no programa Camperiando. E peço aí que sigam as nossas redes sociais dos Serranos e entrem no nosso canal do YouTube também, que tem sempre lançamento e tem muito conteúdo para todo mundo aí, tá bom? Um abraço aos nossos fãs e amigos. Buenas, feijão! Buenas, madruga! Isto é, os serranos, os varzelos da fronteira! Fundão de campo e guarda solta, escramuçando na invernada, estância grande, bagual criado, a campo fora com a manada. 70 quadras de campo aberto e guarda-chucra em caborteira, criada solta de pelo fino pelos varzedos desta fronteira. Índia da taura, índio ginete, garrão de potro, esporadada na primavera, corda sovada pra tirar as coscas da bagualada. Índia da taura, índio ginete, garrão de potro, esporadada na primavera, corda sovada pra tirar as coscas da bagualada. Bem larga, o calçovado, os cornilhudos, rabicho forte, trançado de 8, pra tirar cisma destes beiçudos. Galpão da estância, fogo bem grande, cambona quente, cuia cevada, final de tarde, sol vai entrando. Foi mais um dia de camperiada. Índia da taura, índio ginete, garrão de potro, esporadada
tira as coscas da bagualada, índia da taura, índio ginete, garrão de potro, espora dada na primavera, volta sovada pra tirar as coscas da bagualada.